Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e hoje o São Paulo recebe a LDU pela Libertadores da América e chegou o momento, hein? Coração batendo a mil já pro tricolor paulista classificar e encarar o Palmeiras que despachou o River Plate na noite de ontem de quarta-feira. E se o São Paulo passar, o Palmeiras ele teve ali alguns momentos em que o River Plate pressionou bastante o Palmeiras no Allianz e poderia ter até feito o segundo gol e classificado. Depois o River, no desespero, toma um gol ali e acaba se perdendo, e aí o Palmeiras toma conta do jogo, é verdade. É um adversário dificílimo se o São Paulo passar hoje, mas temos que concordar que o São Paulo tem que passar da LDU, cara. A LDU é um time bastante esquisito, bastante estranho, um time normal, mequetrefe de tudo, e o São Paulo tomou 2-0 no vacilo e precisa agora ganhar. Agora eu quero falar sobre Oscar, Lucas Moura e também alguns jogadores que devem ficar fora, como o Cedric e Marcos Antônio. Tenho todas as novidades do São Paulo Futebol Clube aqui agora. Vamos juntos então? Vamos junto então. Ó, deixa o like aí pra dar aquela moral, tá bom? Contando com você nesse likeinho aí, beleza? E se inscreva aqui no canal, vem comigo, faça parte aí desse time que só cresce. Custa nada, nem o like, nem se inscrever e conto com você. Valeu, meu povo, olha só. O São Paulo recebe a LDU hoje pela Libertadores da América, segundo jogo das quartas de final. O São Paulo perdeu o primeiro jogo para a LDU em Quito de 2-0 e agora o São Paulo recebe a LDU aqui para tentar ganhar o jogo e aí o São Paulo começa com 2-0 pros caras. 2-2 empata, vai pros pênaltis. Se for 4-2 pro São Paulo, tomou 2 gols em casa, pega nada, não tem mais esse negócio. É empate de 4-4, né? E aí vai pros pênaltis de qualquer jeito. Então qualquer 2 gols de diferença do São Paulo vai pros pênaltis. Se o São Paulo ganhar de 3 gols de diferença, ele classifica direto. E se empatar normal, perder, você já sabe. Não vou nem falar sobre isso, que é para não atrair. O jogo é aqui no Morumbi às 19 horas. E vai ser lotação máxima. O São Paulo vai chegar lá e vai lotar o Morumbi. O jogo passa hoje na Paramount. Sabe, o canal Paramount lá você consegue acompanhar o jogo pela Paramount. O time da LDU, do Thiago Nunes, eu não vou nem me bater aqui jogador por jogador, é basicamente o mesmo time que jogou com a gente. Tem alguma mudança aqui, mas assim, aqui, o que importa lembrar, né, que eu acho que a LDU vai se retrancar bastante, o que convém falar aqui é que o meia Brian Ramírez, que fez um gol no São Paulo, quando o Cedric Soares para de marcar do nada, ele simplesmente para de marcar, o Brian Ramírez estará em campo. O Medina também, que é um atacante ali que deu ali um calor no São Paulo, e também esse Alzugaray, que é o grande jogador deles, um argentino veterano que tem sido um dos grandes destaques da LDU na temporada, também estará em campo. Então os caras eles vêm basicamente completos, sabe? Contra o São Paulo. Vai ter uma mudança ou outra, mas o time, o principal que tinha que lembrar ali que o ataque deles vai jogar. O resto é zagueiro, que é mais ou menos tudo igual, e vão se fechar aqui. A LDU vai tentar um jogo com o São Paulo reativo, aquele jogo que eles se fecham, mas tentam um contra-ataquinho. Só de você ver em campo o Brian Ramírez, o Alzugaray e o Medina, já demonstra que a LDU não vem somente para se defender, mas é claro que não vai propor o jogo. Nem no Equador chegou a propor o jogo contra o São Paulo, né? E o São Paulo também, ele teve grandes chances de fazer gols ali, principalmente com o Luciano, que desperdiçou, então o São Paulo teve um volume de jogo contra a LDU em Quito. Agora, o São Paulo, ele tem aqui uma provável, e eu vou falar depois sobre Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Cedric Soares e Marcos Antônio. Estou falando 5 novidades aqui, que cada um tem uma particularidade, para cada um eu tenho algo a dizer. Lucas Moura, Oscar, Marcos Antônio, Cedric Soares e Luiz Gustavo também. São 5 caras que mudam bastante ali no time do São Paulo. O Luiz Gustavo menos, os outros 4 ali, assim, titulares do São Paulo, vai ter uma mudança gigantesca. Enquanto eu tô lendo aqui, no GE, a provável do São Paulo vem com o Rafael no gol, que é meio óbvio, né? A zaga Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, também meio óbvio. Então aqui já me pega muito por que o Crespo vai de novo com o sistema de 3 zagueiros. Então o São Paulo que hoje começa com 2-0 pro adversário, você vai me olhar no olho aqui agora e falar, mas Jubão, para tudo. O São Paulo tá 2-0 para a LDU e o São Paulo tá com 3 zagueiros? Eu acho que vai ser mesmo. Acho que o Crespo entra com 3 zagueiros. Apesar da LDU ter feito já o 2-0, o Crespo não abre mão desse terceiro zagueiro.
É uma coisa que em alguns momentos... Vamos buscar o cafezão. É uma coisa que em alguns momentos é até um pouco irritante, né? Tem muito cara me cobrando já aí de eu cobrar mais enfaticamente o Crespo. Camaradas aqui do canal e muita gente, amigos também, falando, Juba, você tem que cobrar o Crespo. Mas eu vou cobrar o Crespo? O Crespo não quer saber de ninguém, não. Ele quer saber da opinião dele. E assim, eu também confio no Crespo, tá? Os números dele em mata-mata pelo São Paulo desde a primeira passagem como agora são ridículos. Mas eu acho que ele é um bom técnico. Queria ele no São Paulo e quero ainda. Não mudei minha opinião. Agora, 2-0 pra LDU, você vai colocar 3 zagueiros de novo? E aí, Crespo? 2-0 pros caras? 2-0. Quarta de final da Libertadores, vamos deixar os caras jogando? Aqui no Morumbi, não vai tirar o terceiro zagueiro? Não dá pra defender isso. Não tem como defender, justificar. Não dá. Quer que eu justifique o terceiro zagueiro pro São Paulo? Não consigo. Daria, se nossos laterais fossem Cicinho e Serginho. Aí você fala, bom, não tem lateral, é 2 pontas, Cicinho lá na frente, Serginho na frente, vai ser um time de quase 5 atacantes, precisa de 3 zagueiros. Seria justificável. Mas não é o caso, né? Só de você ver o Enzo Dias no time, você já fala, não tem um ala que avança muito, né? E o Enzo Dias é melhor do que o Cédric Soares ainda. Então o Crespo, ele tá cometendo essa gafe aqui, peraí. O Crespo, ele comete uma gafe muito grande. Eu tô olhando aqui, ó, por exemplo, Bobadilha e Marcos Antônio de volantes. Aqui eu já vou falar do Marcos Antônio também, que tem uma novidade. Mailton e Enzo Dias fazendo a ala. Acho que é o melhor que nós temos pra hoje. Pra hoje e pro fim do ano. Não confio mais no Wendel, de jeito nenhum. Não quero ver o Wendel mais no time do São Paulo, a menos que ele mude a postura. E nem tampouco o Cédric Soares. É outro cara que... O Wendel, pra mim, tem que mudar a postura. Ele tem físico pra jogar. Ele tem idade pra jogar. Ele tem a técnica pra jogar. Mas ele não quer. Ele não demonstra ter força de vontade. O Cédric... demonstra ter força de vontade, mas tem limitações técnicas e físicas. Já é bem mais velho que o Wendel, é um cara que estava parado muito tempo antes do São Paulo contratar, é um cara que quando joga contra o Brian Ramírez da LDU, ele simplesmente numa quarta de final, ele cruza o braço e fala, vou parar de marcar. Vou parar de marcar. Aí parou, tomamos o gol e pronto. E a vaca vai pro brejo desse jeito. Então o Cédric Soares, pra mim, imperdoável. Não quero mais ver no São Paulo, essa é a verdade. E o Wendel também, uma decepção atroz. Uma decepção tremenda, uma decepção gigantesca. Sabe, não queria mais ver no São Paulo também não. Esses tem que dar a volta por cima. Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano compõem ali o trio de ataque na provável do GE aqui da Globo. Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano. Tá bom, vocês estão vendo que eu não falei aqui Lucas Moura, nem tampouco falei Oscar, nem tampouco coloquei no time aqui o Pablo Maia com o Marcos Antônio como volante, lá na frente como meia talvez, e tem também algumas outras cositas que eu quero conversar com você aqui agora. Cadê o Rigoni? Ferreirinha tá em campo. Como assim, Rodriguinho? Não seria Rigoni, Ferreirinha e Luciano? Vai mesmo de 3 zagueiros? É tudo pra agora e eu quero atualizar o caso de cada um daqueles 5 que eu falei pra vocês. Vai ser agora. Vem comigo aí, vem comigo. Veja só, você vai ver agora a melhor vinheta da internet. Tá aí, ó. Meus amigos, é o seguinte. O Luiz Gustavo estaria recuperado completamente e pode compor o time do São Paulo no banco de reservas. E é muito provável mesmo, porque o Luan, volante, vinha ficando no banco de reservas. E o Luan machucou no último jogo, vazou do banco, vai pro DM agora. E o Luiz Gustavo deve pegar a vaga dele, mas não deve nem jogar, tá? Mas deve sim ficar no banco de reservas já o Luiz Gustavo. Primeira atualização. Segunda. Cédric Soares, segundo que estão informando ele dentro do São Paulo, ele não está em condições de treinar, porque ele teve ali uma virose. E aí com essa virose sem treino, ele não joga e ele deve realmente dar lugar aí pro Mailton na lateral direita. É uma notícia pra mim maravilhosa. Esse Cédric Soares não pode vestir a camisa do São Paulo. O Mailton é um cara que eu boto muita fé ali, acho que ele pode jogar no time do Tricolor e quero muito vê-lo. Então, Luiz Gustavo e Cédric é isso que tem pra hoje. Agora vamos pro ataque ali. Marcos Antônio, ele também teria, segundo informações do jornalista André Plihal da ESPN, o Marcos Antônio teria sentido e ele deve ficar fora do jogo de hoje. Ele deve ir pro banco de reservas, mas ele tem uma contusão. Então ele talvez nem entre pra jogar. E aqui é uma baixa grandiosa. Já falei do Luiz Gustavo que é reserva total, mas o Cédric era titular e é uma baixa. Marcos Antônio
Ele não é só titular, né? O Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo. Hoje, com o Luciano em baixa, Ferreirinha em baixa, Arboleda em baixa, o Marcos Antônio hoje ele tá sobrando no time de São Paulo. Ele é o nosso Messi do Barcelona, ele tá sobrando aqui. Ele é muito craque no time de São Paulo, hoje ele é o melhor de todos. E ele fora hoje é uma grande de uma perda. É uma perda gigantesca e muito considerável, que é um banho de água fria. Né? É um banho de água fria no torcedor São Paulino de não ver o Marcos Antônio no time do São Paulo hoje. Ah, mas Juba, é um volante, temos que atacar o time. Ele não é só um volante. Tanto que ele, quando vai jogar como meia, ele é o cara que mais cria chances de gol ali na frente. Eu não tenho os números também, que eu também ainda não. O número do que mais cria a chance é do Enzo Dias. Eu não vou nem discutir com um cara assim. Mas olhando, né, sem anotar, olhando, o cara que mais cria a chance pro São Paulo é o Marcos Antônio, sim. Então ele estando fora é uma coisa assim desanimadora, honestamente. O Lucas Moura, ele, em tese, ele estaria pronto para jogar pelo menos 45 minutos. O São Paulo vai jogar com ele. Ele treinou normalmente e não teria mais nenhum tipo de limitação. O que tá pegando? Falta ritmo, por isso somente 45 minutos. Outro ponto, o Oscar estaria treinando pelo São Paulo, sem restrições, treinou a semana inteira. O Lucas não. Aí eu venho e falo, o Lucas está pronto para jogar e vai jogar 45 minutos, vai ser relacionado. Maravilhoso. O próprio André Plihal, que é um cara que eu tô tirando como base hoje na informação aqui, porque ele trouxe umas mensagens assim, do nada, aleatórias, ele nem tá postando muito, postou ali, ó, o Oscar fica fora e o Marcos Antônio também. Como assim? Ninguém até agora ficou sabendo do Marcos Antônio. O cara trouxe do além? Claro que não. Alguém lá de dentro cantou pra ele que o Marcos Antônio estaria fora. Lucas e Oscar relacionados, mas ele duvida também que o Oscar vá pro jogo. O Oscar, que teria treinado a semana inteira, sem nenhum tipo de restrição e vai pro jogo agora, o Oscar é um cara que tá abaixo do Lucas, segundo o Plihal, no processo de retomada física, num processo de estar pronto, estar apto a jogar pelo São Paulo. Então o Luiz Gustavo tá mais pronto que o Oscar, Lucas Moura está mais pronto que o Oscar, mas é o Oscar que treinou mais do que o Lucas Moura, por exemplo, na semana. Então é confuso mesmo. O Oscar não está pronto? Se ele tiver menos pronto que o Lucas hoje, ele não irá pro jogo. Porque, assim, ele teve uma lesão seríssima. Voltou antes do Lucas e não tá pronto pra jogar momentos antes do jogo. Então é complicado de pensar. Aí vem o Rodriguinho. Cara, o Rodriguinho, ele é um bom jogador, né? Um jogador pro futuro pode ser muito bom. Agora, contar com o Rodriguinho pra uma quarta de final de Libertadores hoje, tendo Marcos Antônio, Oscar e Lucas machucados, é também estranho, né? O Marcos Antônio pegaria a vaga do Rodriguinho e jogaria melhor. O Oscar pegaria a vaga do Rodriguinho e jogaria melhor. O Lucas Moura pegaria a vaga do Rodriguinho e jogaria melhor. Então, assim, o Rodriguinho é a quarta opção. Eu sei que muita gente gosta, eu gosto do Rodriguinho, mas não dá pra também olhar pra quarta de final de Libertadores e falar, precisamos do Rodriguinho pra virar o jogo. Não dá. Quero colocar o Rodriguinho titular no jogo de domingo, sábado, domingo no Brasileirão? Be my guest, velho. Tô com você, seja meu convidado. Vamos junto. Agora, não dá, impossível pensar que o Rodriguinho hoje é mais importante que o Marcos Antônio, Oscar e Lucas para jogar na meia do São Paulo contra a LDU, já perdendo o jogo. Então é isso. Cedric meio fora, Luiz Gustavo banco de reservas, Oscar e Lucas uma incógnita tremenda antes do jogo, o Lucas à frente do Oscar no processo de recuperação e o Marcos Antônio também outra dúvida igual a do Oscar, pode tanto jogar e acabar com o jogo, como pode nem ser relacionado ou ficar fora da partida os 90 minutos por causa de uma lesão de última hora. Complicadíssimo. No ataque, Ferreirinha e Luciano devem mesmo ser a dupla ali na frente, podendo o Rigoni aparecer como surpresa no lugar do Rodriguinho, não tendo Oscar e Lucas, ou no lugar do próprio Ferreirinha, porque o Ferreirinha não tem agradado tanto assim o técnico Hernan Crespo, e o Rigoni é um cara da confiança do Crespo. Complicado, o vídeo eu queria ter notícias melhores, mas vamos pra cima. Temos que classificar na Libertadores para pegar o Palmeiras e ganhar também e conquistar essa Libertadores aí que tá faltando muito, isso na vida do torcedor São Paulino. É ou não é? Eu sei que é. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like. Nos vemos no pós-jogo, na coletiva do Juba e farei uma live também lá no Tidico, beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!